impacto da tecnologia no mercado de arbitragem e mediação. Os brasileiros nunca acessaram tanto o judiciário como atualmente. Dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, revelam que atualmente existem cerca de 84 milhões de processos em tramitação no Brasil, com duração média de 4 anos e 3 meses para um desfecho. Com uma sociedade cada vez mais judicializada, são necessárias alternativas mais céleres de resolução de disputas. E é aí que surgem soluções que não recorrem ao judiciário, como a arbitragem, por exemplo, que ganha cada vez mais espaço no Brasil. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre como evolui a arbitragem no Brasil e qual é o impacto da tecnologia nesse mercado. Para debater esse tema comigo, tenho o prazer de receber no Juridicast o Daniel Gontijo, que é advogado e presidente da Arbitralis, uma câmara de arbitragem 100% online. Daniel, seja bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Obrigado à agência Javali pelo convite. É uma honra e uma grande oportunidade da gente difundir o conhecimento e desmistificar os conceitos que as pessoas têm sobre a arbitragem. Eu que fico honrado de tê-lo aqui com a gente, Daniel. E para começarmos, como que evolui o mercado de arbitragem no Brasil? Primeiro, eu gostaria de contextualizar um pouco, né, da arbitragem. Só a título de curiosidade, né, a arbitragem, historicamente, ela vem até antes do Poder Judiciário. Olha só. É uma forma de solução de conflito mais antiga da humanidade, né? Apesar de muita gente não saber. O Brasil, desde o Código Civil de 1916, né, a gente tem a previsão na legislação dessa forma de solução. Mas só com a lei de arbitragem em 96 que ela ganhou autonomia. Por quê? Porque antigamente a arbitragem ela precisava ser homologada no judiciário. Tá. Então, não evitava o processo na justiça, né? Você decidia e tinha que pedir a bênção do judiciário para aquela decisão valer. E a gente tem visto, né, com a evolução da legislação e também a globalização, porque a arbitragem, em vários países de primeiro mundo, ela é a regra e não a exceção, igual no Brasil, da forma de solução de conflitos, né? Nos Estados Unidos, praticamente todos os contratos do dia a dia têm arbitragem. Não é uma coisa que no Brasil a regra é o judiciário. E a gente tem visto, né, que esse mecanismo talvez seja um dos mais importantes para ajudar nessa diminuição do número de processos, igual você mencionou. Então a gente tem visto a legislação cada vez mais do Brasil dando maior autonomia para a arbitragem, dando mais ferramentas para a gente fazer com que esse método de solução de conflitos seja cada vez mais seguro, autônomo e difundido na sociedade. E, Daniel, quais são as principais barreiras ainda para as empresas e pessoas em geral não adotarem a arbitragem? Embora tá tendo essa evolução aí que você mencionou, né? Então, essa principal evolução, igual eu falei, é na legislação e não na cultura, né? Então, eu costumo falar que a principal barreira da arbitragem é o desconhecimento. Tá. Né? E qualquer coisa que é desconhecida gera várias outras consequências, que talvez a principal seja a desconfiança, né? Tudo que você desconhece, você desconfia que vai funcionar. E por ser uma coisa muito séria, a gente vê que as empresas, etc., eles evitam de querer aprofundar nisso. E outro fator que eu acredito que contribua muito para essa barreira é a forma que a arbitragem é tratada na academia, né? No curso de direito. Então eu, por exemplo, quando eu fiz direito, a arbitragem foi literalmente 5 minutos do meu curso de 5 anos. Olha só. O meu professor, na época, na hora que a gente estava estudando o Código de Processo Civil, né, que trata vários artigos, né, tratam da arbitragem, foi mais ou menos assim: e existem o processo judicial, etc, etc. E existe esse negócio aqui, que você pode usar também para evitar o processo, mas é muito caro, não compensa, etc. Foi quase assim, né? Então, a gente vê que no curso de Direito é um instituto muito mal explicado, né? Eu tô falando de uma forma geral, né? Então, a PUC, por exemplo, já tem matérias optativas de arbitragem, métodos de solução de conflito extrajudicial. Então, assim, a gente tem visto que as faculdades também têm mudado essa mentalidade, né, na grade curricular, e isso eu acredito que em um médio prazo vai ajudar a quebrar essa barreira do desconhecimento, né? Ou seja, esse desconhecimento não é só, então, do cidadão comum, né, de um cliente, não, de um reclamante, mas também, sobretudo, dos advogados. Hoje, como presidente aqui da
para a Câmara, a maior barreira que eu encontro na hora de implementar a solução é o departamento jurídico da empresa, por incrível que pareça. Olha só. Nem é o CEO, o financeiro, etc. É o jurídico, que muitas vezes, igual eu te falei, já tem uma cultura na arbitragem, né, uma névoa que sobrepõe assim, sobre ela, que fala assim, a arbitragem é muito caro, a arbitragem é muito complicado, a arbitragem é só para empresas multibilionárias, para casos multimilionários, não para uma locação aqui do meu apartamento de um aluguel de R$800. Não. Entendeu? É bem difícil. E aí, aproveitando o gancho, Daniel, a arbitragem é só para empresas grandes? Porque realmente esse é o conceito difundido no mercado, né? E até você tem isso, né? Tá vendo? Eu tô replicando, na verdade, né, o senso comum. Pois é. Eu não sei da onde esse senso comum veio, tá? Talvez da origem das primeiras câmaras, né? Tá. As câmaras mais antigas hoje do Brasil, realmente, elas foram criadas para tratar de negócios entre grandes companhias de dois países, né? Tá bem. Não queriam arriscar, discutir uma questão estratégica no judiciário, dar publicidade para aquele problema, né? Uma coisa assim que fosse resolvida internamente. Mas na lei de arbitragem, né, que é a lei 9.307, lá no artigo 1º, ela já começa falando aonde você pode aplicar a arbitragem. E é basicamente onde existe contrato. Existe direito patrimonial disponível, ou seja, existe um direito que você pode abrir mão dele, você pode resolver qualquer conflito que tenha o mérito, né, o assunto dele, um direito que você pode abrir mão, que seja patrimonial, né, você pode resolver por arbitragem. Então, a gama de áreas onde você pode aplicar arbitragem é imensa, né? Então, contrato de franquia, compra e venda, locação, licenciamento de software, né? Então, até os seus contratos aí, né? Então, você vai fazer um contrato de patrocínio, né? Alguém vai patrocinar, fazer um anúncio aqui na agência de avalia. Nesse contrato, você pode botar arbitragem. Então, onde existem... O que a lei fala? Pessoas capazes, ou seja, tenham maioridade, possam assumir obrigações e direito patrimonial disponível. Então, esses dois requisitos que existem na lei para se utilizar a arbitragem. Óbvio que tem algumas restrições. Então, por exemplo, na legislação trabalhista, né, a CLT, com a reforma trabalhista, foi incluído um artigo que admite a arbitragem como forma de resolver conflitos trabalhistas, só que ela limitou essa solução para contratos em que o salário da pessoa fosse acima de 2 vezes o teto do INSS, que hoje daria em torno de um salário de R$15 mil, entendeu? Então, a gente tem algumas limitações na legislação, mas não é uma coisa absoluta, né? Só dei um exemplo, mas tem outros. Mas aí, Daniel, eu ainda voltando na questão do, vou colocar aqui entre aspas, né, do preconceito que existe com relação à arbitragem. Ela é um instrumento caro? Pois é essa que é a questão. Hoje, qual que foi o pilar um dos pilares, né, que motivou eu fundar a arbitragem? Democratizar o acesso à arbitragem. Então, hoje, nós somos a instituição mais economicamente acessível no mercado. A gente é mais barato, eu vou falar uma linguagem mais, né? A gente é mais barato que o judiciário, né? E a gente é a única instituição que tem valor fixo das custas, né? Então, até o momento, né, pelo nosso levantamento, todas as outras instituições e até o judiciário, ela cobra de acordo com o valor discutido no processo. Então, um processo de R$10 mil vai ter um valor X, de R$100 mil, 2X, de R$1 milhão, 5X. Isso, na minha concepção, não faz sentido. Por quê? Porque quando eu auxiliava juízes, né, lá alguns anos, bastantes anos atrás, eu peguei processos de milhões de reais que era extremamente simples de resolver e processos de R$1.000, R$5 mil que eu fiquei mais de uma semana estudando ele para resolver. Então, a complexidade do processo não tem nada a ver com o valor discutido ali. Então, a nossa filosofia é de cobrar mais caro se a causa for mais complexa, né? Agora, a gente já teve casos aqui de 1 bilhão e pouco, que o custo dela foi R$2 mil, né? Então, assim, eu
tentei trazer questões e condições de democratizar o acesso. Então, hoje a nossa taxa, né, para você saber, é R$800 fixo, né, a mais barata, que é a que mais é utilizada. A gente já fez na área imobiliária pouco mais de 7 mil arbitragens com esse valor de R$800, né? Se fosse no judiciário, se você pegar a média nacional, daria em torno de R$2.500 se o processo for até R$10.000. Então, a gente pega 7 mil processos de até R$10.000. No judiciário, a média custaria R$2.500 e a gente cobra R$800. Só que teve vários processos mais caros, com valores maiores que esse, né? Então, as empresas que utilizaram a gente nesses processos, a gente estimou uma economia de um pouco mais de R$100 milhões, considerando as custas e a celeridade da nossa decisão no processo. Interessante. E, Daniel, você está mencionando aí um pouco a operação da Arbitralis, né? E aí eu faço a seguinte pergunta. Qual que é a diferença entre uma câmara de arbitragem 100% digital em relação às câmaras de arbitragem tradicionais? Então, o instituto é o mesmo. Tá. Né? É a arbitragem. A solução ali, etc., é a mesma. O que diferencia é igual um processo físico e um processo virtual, né? As câmaras que ainda são presenciais têm todo um rito de audiência presencial, né? Uma questão ali que você tem que ir lá pessoalmente ou representado por advogado. Na minha visão, é um limitador desnecessário, tá? Por quê? Porque até o processo judicial é eletrônico hoje, né? Eu não vejo tanto sentido em ter que ter a arbitragem presencial. Mas isso vem, igual eu falei, da cultura e da origem, né? Porque os processos judiciais também eram físicos e presenciais antes, né? Então é só uma questão de adaptar ou não a tecnologia. E, Daniel, como que o advogado, a advogada que nos ouve agora, podem utilizar a arbitragem para oferecer maior valor para os seus clientes? Então, é muito simples, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né, já deve ter visto um contrato e normalmente a última cláusula ali do contrato, que é a de foro, Exato. normalmente está assim, né? As partes elegem o foro da comarca de São Paulo, de Belo Horizonte, de Fortaleza, né? Então, basicamente, uma das formas de instituir a arbitragem é alterar essa cláusula e colocar as partes resolvem que todo conflito oriundo desse contrato será resolvido por arbitragem. Aí isso a gente chama de cláusula aberta, né, que só fala que vai ser por arbitragem. E aí, se você fala que é por arbitragem e direciona para uma câmara, né? Então, por exemplo, as partes estabelecem que qualquer conflito desse contrato será resolvido por arbitragem a ser administrado pela Brasil-Canadá, pela Arbitralis, pela ICC. Isso a gente chama de cláusula fechada, porque aí você já direciona qual câmara que vai resolver aquele conflito. E existe uma outra forma de instituir a arbitragem, que é quando o conflito já existe, ou até mesmo um processo judicial já está em curso, que a gente chama de compromisso arbitral, que é o seguinte, as partes chegam num acordo de que, olha, a gente pode não estar conseguindo resolver aqui entre nós, mas vamos entrar num acordo de que quem vai resolver isso vai ser a arbitragem, né? A gente pode não concordar em nada, mas vamos concordar que vai ser resolvido por arbitragem? É isso, que é o compromisso arbitral. E aí você pode, se você já tem um processo judicial, você pode pedir o juiz para extinguir esse processo e remeter ele para a arbitragem. Então você encerra um processo judicial para que aquela questão seja resolvida por arbitragem. Então, recapitulando, né? Ou põe a cláusula no contrato ou formaliza um compromisso arbitral. É simples, não é nada. E, Daniel, a gente está falando aqui de uma câmara de arbitragem 100% digital, né? E aí, nesse contexto, como garantir a segurança e a confidencialidade dos processos, né, de arbitragem em uma plataforma que é eminentemente tecnológica? Muito boa pergunta, né? Hoje a gente usa os critérios de segurança da informática mais rígidos que existem, né? A gente só usa servidores que têm todos os ISOs de segurança cibernética hoje, né? Então a gente não arrisca esses dados pessoais. As nossas equipes também elas são treinadas, né, para serem orientadas a terem consciência da importância de não divulgar nada ali. Então esses cuidados são os principais que a gente toma hoje aqui. Utilizar servidores, né, que tenham os ISOs de segurança da informática mais rígidos e o treinamento do pessoal com relação à LGPD, né, e essas questões de sigilo dos dados. E, Daniel, você mencionou agora há pouco que existem várias formas, né, de advogado, da advogada colocarem no contrato aí um direcionamento para arbitragem, né,
sem recorrer aí ao judiciário de uma forma tradicional. Mas quais dicas mais você pode nos trazer aqui para profissionais do direito poderem se preparar melhor para atuar em processos de arbitragem? Então, a mesma sombra que paira aí sobre a questão do custo da arbitragem também paira sobre a complexidade, né? Tá. O que os advogados e as advogadas têm que ter ciência é que a lei de arbitragem, ela permite que a instituição crie como se fosse um código de processo dela, né? Ok. A gente consegue regular como que o processo vai ser conduzido em cada Câmara. Então, cada Câmara tem um código de processo civil, né, interno. Então, o primeiro passo é você conhecer a instituição, ler o código e entender como que um processo é conduzido dentro daquela Câmara, né? Então, cada Câmara tem um rito, uma forma de administrar, e o primeiro passo é esse, você entender. Essa instituição trata assim, essa instituição adota o CPC, essa instituição faz de outro jeito, né? Então, acho que assim, o primeiro passo é esse, você encontrar uma instituição que se identifique, tenha confiança nela e estudar o código de como é conduzido o processo ali dentro. Essa, acho que é a primeira coisa que tem que ser feita. A segunda, né, a questão do direito em si é igual no judiciário, né? É a mesma discussão, é a mesma forma de produção de provas, não tem nenhuma diferença do processo tradicional. Então, assim, é uma coisa bem simples mesmo. E, Daniel, a arbitragem como um todo, a arbitragem online, ela é adequada para todos os tipos de disputa? Cara, na minha concepção, hoje, né, eu acredito, assim, que o judiciário, ele tem um papel fundamental no direcionamento de demandas relevantes, né? Então, uma das regras aqui na nossa instituição, por exemplo, é que os julgamentos em súmulas vinculantes, em recursos repetitivos, etc., eles têm que ser seguidos aqui dentro, né? Então, a gente tem esse respeito com o que é formatado no judiciário. A gente acredita que o judiciário, ele deva se ocupar com esse tipo de questões, com questões de ordem penal, né, de família. A família a gente pode até migrar um pouco para a mediação também, mas acho que o judiciário deveria ser utilizado mais para esse tipo de questão, né? De dar os direcionamentos para que as pessoas conseguissem resolver de forma privada aquilo que está sendo discutido. Eu não vejo sentido nenhum de ter milhões e milhões de processos contra operadores de telefonia, de despejo, né? De inquilino inadimplente, de coisas do dia a dia, ter que tudo ir para o judiciário, né? Como se fosse um paternalismo, né? Vou ali no meu pai, vou ali na minha mãe, né? Judiciário é onde eu vou reclamar de tudo. Eu não acho que funciona assim, a gente tem visto que não funciona, né? Igual você mencionou, 83 milhões de processos em curso no país. Você pega um país aí com, sei lá, 250 milhões de habitantes, né? Vamos arredondar aí. Se você considerar que cada processo tem um autor e um réu, é mais da metade do Brasil inteiro brigando na justiça. Óbvio que não é essa conta, né? Que tem os grandes litigantes estão em vários processos, mas uma forma lúdica de falar é que tem 160 milhões de pessoas brigando num país de 250, né? Então, eu acho que a arbitragem ela deva ser a forma de resolver os conflitos, qualquer tipo de conflito do dia a dia, né? Legal. E, Daniel, para alguém que pretende escolher uma plataforma de arbitragem online, quais critérios ela deve considerar antes de fazer essa escolha? O primeiro, igual eu falei, é entender como funciona o processo na instituição. Porque vão ter instituições com ritos processuais que às vezes não vão atender a necessidade daquela pessoa, né? Então isso, independente se é online ou presencial, é o primeiro passo, é entender como que funciona o processo ali. O segundo, eu acho que é igual você escolher, assim, igual eu falei, o instituto em si é o mesmo, é a arbitragem, né? O que vai mudar é a plataforma, né, a forma ali de ser conduzido, os profissionais que estão ali, né, envolvidos nos julgamentos e a usabilidade da plataforma. A gente tem plataformas de todos os jeitos, né? Tem plataforma que é mais intuitiva, igual no judiciário, o próprio judiciário, né? O próprio judiciário, cada tribunal tem a autonomia de ter o seu sistema. Eu, particularmente, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, eu acho muito difícil de usar o sistema desse, né?
O daqui de Minas, eu acho bem mais simples de usar, que é o PJE, que eu não sei se é porque eu já tô acostumado também, né? Então é uma coisa que eu tenho mais afinidade. Mas, por exemplo, o de Santa Catarina eu achei muito difícil. O do Rio, achei muito difícil. Então, eu acho que esses são os critérios, né? Você avaliar a instituição, ver quem são as pessoas que estão ali por trás dela, estudar o processo, como ele é conduzido e, por fim, né, não menos importante, se você se adapta ou não naquele sistema. E, Daniel, uma dúvida que me surgiu aqui agora é a seguinte: quando um cliente contrata uma solução como a Arbitralis, ele ainda precisa de um advogado? Então, o primeiro ponto aí dessa pergunta é que a gente não é muito um contrato, né? Não é contratar a nossa solução, porque parece dar um tom de parcialidade aí, né? Estou te contratando, né? Tá bem, não é isso. Porque o principal pilar de um juiz é ele ser imparcial, né? Então, se você tem um tom, estou contratando o juiz para julgar... É como se ele fosse um prestador de serviço seu, né? Assim, não está errado falar isso, porque realmente está sendo pago ali, né? Igual você paga as custas judiciais, né? Você não está contratando o Tribunal de Justiça, ninguém fala dessa forma. Só porque a gente já teve alguns questionamentos sobre isso, né? Então eu gosto de evidenciar que não é... A gente pesa muito pela imparcialidade, né? Mas a lei de arbitragem, ela não obriga a estar acompanhada de advogado, tá? Okay. Então, isso existe em outras áreas também. Então, por exemplo, no juizado especial, você pode ir lá sem advogado e iniciar um processo até 20 salários mínimos, né? Na lei trabalhista, né, você, empregado, ele não precisa de advogado para acessar a Justiça do Trabalho, né? Então, tem outros ramos de jurisdição que também tem essa dispensa. E é curioso você falar isso porque na mediação já não é assim. Na mediação, se uma das partes está acompanhada de advogado, o processo tem que ser suspenso até a outra parte também estar representada. Mas na arbitragem, a lei de arbitragem não tem essa limitação. Legal. Daniel, nosso papo tá muito bom, mas a gente vai chegando ao final aqui do Juridicast e, pra gente fechar, como você vê o futuro da arbitragem e, sobretudo, da arbitragem digital aqui no Brasil? Eu acredito muito que até com o processo de globalização, com trabalhos igual ao seu de difundir isso, né, de querer mostrar para as pessoas que existe uma outra alternativa ao judiciário e que elas entendam que essa alternativa é válida, é segura, tem fundamento jurídico, tem arcabouço legislativo para dar a segurança jurídica daquela solução, né? Eu acho que isso vai mostrar cada vez mais para as pessoas que elas não precisam recorrer tudo no judiciário, né? E até o próprio judiciário, o CNJ, tem várias campanhas que incentivam os métodos extrajudiciais, né? Então, a arbitragem, a mediação. Então, o próprio judiciário, ele já faz um trabalho muito forte de incentivar as pessoas a, olha, gente, resolva fora daqui. Tem outras formas de você resolver. Por quê? Porque não faz sentido você ter uma média de duração de processo da fase de conhecimento de 4 anos, e se você precisa executar, vai para 8, 10 anos, né? Então, assim, eu não conheço nenhum juiz que gosta disso. Tá? Todos os juízes que eu conheço tentam ao máximo se esforçar para isso não acontecer, mas é humanamente impossível. Então, eu acredito, assim, considerando o apoio do próprio judiciário e incentivar isso, e pessoas igual você e outros podcasts, jornais, que têm dado maior visibilidade para o Instituto, que as pessoas vão perdendo a desconfiança e enxerguem uma outra forma de resolver que seja mais eficiente e aí vão migrando de pouco a pouco essa cultura de ir para o judiciário e começar a ir em instituições de arbitragem. Eu acredito muito nisso. Muito interessante. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Juridicast. Agradeço imensamente aí a sua contribuição. Eu que agradeço aí o convite e obrigado aí por ajudar a gente nesse trabalho de difundir esse conhecimento. É muito importante o trabalho de vocês. Obrigado. E você ouvinte, se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no Spotify. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especializada em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.